Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Por que esta saudação em o nome do Senhor Jesus Cristo? Porque Ele vive. Deus enviou seu Filho ao mundo e seu Filho se tornou o cordeiro do sacrifício em favor da humanidade. Então, cada um que o aceita, que o recebe, é herdeiro desse sacrifício. E Jesus vive. Então, Ele não está mais naquela coisa pendurado na cruz, Ele não está no túmulo, Ele vive. E uma das coisas que Jesus falou antes de voltar para o Pai foi que aqueles que crescem nele estariam com Ele, Ele estaria no meio deles em todo o tempo. Então hoje nós não temos Jesus de corpo físico, mas em espírito sim. E quem é Jesus? O Verbo que se encarnou, a palavra. Então, quando alguém para ouvir a palavra de Deus, está ouvindo a palavra de Deus, que é Jesus. Isso é que muda a história. Nele, Ele é a luz. Ele é quem tem todo o domínio e poder. Forças espirituais malignas, olha, andam por todos os lugares. E atuam tenebrosamente, a Bíblia diz isso. Mas aquele que crê em Jesus Cristo, esse então fica debaixo do seu poder. Tudo isso está na Bíblia, tudo. Queridos, é claro que Deus não invade nem arromba a vida de quem quer que seja. Ele manda, tanto que Ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí Ele diz, quem crer e for batizado será salvo. Talvez você diga, mas eu fui batizado quando bebê. Sim, mas o bebê tem consciência de alguma coisa? Sabe o que está acontecendo? Porque o batismo significa sepultamento de pecados. Aí você pergunta, mas e o bebê? Pois é. O bebê tem consciência disso? Não, claro que não. Nem pode crer em alguma coisa. Na realidade, para onde for levado. E remédio? Então, queridos, mas nós estamos contemplando uma passagem bíblica muito forte sobre o rei Ezequias. Tem tudo a ver com a vida de qualquer pessoa. E no momento em que esse rei caiu doente, a coisa ficou séria. Mas nós vamos primeiramente fazer a oração do agradecimento, como sempre fazemos. Vamos iniciar o nosso programa com uma oração de agradecimento a Deus. E depois, então, entraremos na palavra, como iniciamos ontem. Ore comigo. Querido Deus, Pai Celestial, Senhor, cremos no Senhor como o único Deus, o Deus que é Espírito, o Deus da criação, o Senhor que criou os céus, a terra, a imensidão deste universo, o Senhor que criou e formou o ser humano, criou a natureza. Ah, Pai, o Senhor que criou todas as coisas visíveis e coisas invisíveis. Pois sabemos, Senhor, que há um mundo espiritual à nossa volta. E, Pai, como é bom ter essa certeza que a Tua palavra nos dá. Como o Senhor diz, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso nós agradecemos. Graças damos, Senhor, desde o ar que respiramos. Graças damos, Senhor, pela Tua paz que é infinita. Ela é Tua. O Senhor é quem dá. Como Jesus diz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não como o mundo dá. Porque a Tua paz, Senhor, vem e habita dentro do coração. Ela não depende de fatores externos. É o Senhor em cada coração, guardando esse coração, envolvendo essa vida. Pai, nós agradecemos sim, pelo mover do Teu Santo Espírito, pelos Teus cuidados. Nós agradecemos pela Tua palavra que é viva, eficaz. Senhor, nós Te damos graças. Graças, Senhor, pelo dia e pela noite,
por cada bênção, pelos teus cuidados, por tudo o que é bom, pois o que é bom vem do Senhor. E nós agradecemos em teu nome, o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Então, voltamos a contemplar uma passagem bíblica muito interessante, muito ensinadora. Queridos, nós estamos agora na segunda quinzena do último mês do ano. Então, há poucos dias do início de um próximo ano, e cá entre nós, a virada de um ano para o outro é uma grande porta. Quantos este ano, logo no início do ano, perderam a vida? Quantos ao longo deste ano caíram numa desgraça? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então vamos lá, vamos em frente. Mas como? Vamos com Deus. Vamos buscar o Espírito de Deus. Vamos com Jesus, vamos ouvir a sua palavra. Então, é tempo de reflexões, é tempo de parar e refletir. Porque a nossa vida é uma vida de plantações e de colheitas. É plantação e colheita. Podem até algumas colheitas demorarem um pouco, algumas até demoram. Mas segundo o que foi semeado, a colheita é certa. E se a plantação não foi boa, só Deus para mudar o curso dessa história. Então vamos ouvir a palavra de Deus, que ensina profundamente, tremendamente. Queridos, às quartas-feiras nós temos uma escola bíblica, às 7, 14 e 19 horas. E quarta é um dia muito especial, por quê? Primeiramente, porque se busca uma comunhão com o Espírito Santo. É necessário buscar o Espírito Santo, buscar poder, unção, revestimento. É necessário ouvir a palavra de Deus. Então, o estudo da palavra, estudar a palavra de Deus, que nos dá literalmente condições de andarmos com Deus, de sermos abençoados. E por fim, então, ou melhor, a terceira parte é a oração e a bênção sobre a família. Então, são 3 partes, 3 momentos muito fortes às quartas-feiras. Às 7, 14 e 19 horas. É lamentável que pessoas digam, eu sou de Jesus, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, mas não se interessem em conhecer a palavra de Deus, em estudar a palavra de Deus. Queridos, sem cortinados, sem decorações, a palavra como ela é. Jesus veio ao mundo e trouxe os ensinamentos. Ele é a própria palavra. Tudo que Jesus fez, que ele falou, que ele ensinou, o poder que ele manifestou na terra e como manifesta hoje em espírito, tudo está nas Escrituras. Tudo. Não há necessidade de se errar com Deus. Porque há um mundo espiritual que nos cerca. Há luz e há trevas. A grande realidade. São caminhos, são escolhas. As escolhas são nossas. Mas as colheitas nem sempre, ou muitas vezes, não são boas. Muitas colheitas não foram. Colheita não é literalmente uma escolha, mas sim segundo o que se plantou. Porque se eu plantar semente de mamão, eu não vou colher abacaxi. Pois assim também, se eu plantar o que Deus me manda, se eu fizer o que agrada, o que Deus manda, certamente que a bênção será de colheita, porque Deus não esquece de ninguém. Então nós estamos contemplando no livro de Isaías, do profeta Isaías, uma passagem, uma realidade de um rei que caiu com uma enfermidade muito grave.
E o título já diz: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Mas como foi isso? Bem, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Bem, então, como dissemos ontem, reiterando hoje, quando a notícia é dada pelo homem, quando é uma má notícia dada por alguém, ainda que seja a pessoa mais conhecedora do assunto, aquele especialista, a notícia é trágica, mas não foi Deus quem decretou aquilo. Então, havendo uma fé poderosa, a mão de Deus pode operar. Claro que Ele pode, tudo Ele pode. Mas vai depender da fé de cada um. Só que aqui é o próprio Deus quem está decretando. E por quê? Bom, você vai entender, nós vamos entender agora, porque Isaías deixa esse recado de Deus com Ezequias, vira as costas, então vai embora. Aí diz assim: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Já pensou? Olha que notícia, que bomba tenebrosa. Isaías dizer para o rei de Israel, rei de Judá, está lá. Olha, o Isaías disse: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Por que Deus mandaria ele pôr a casa em ordem? A casa representa a nossa vida. Tudo que diz respeito à nossa vida. Tudo que podemos dizer que é nosso território. Mas a primeira casa que a Bíblia apresenta como figura representativa é o nosso corpo. É o nosso sentir, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, nosso corpo. O que eu tenho dentro de mim? Tenho ódio? Mas sempre foi assim? O que eu tenho dentro de mim? Tenho raiva? O que eu tenho? Tenho amarguras? O que eu tenho dentro de mim? Como é que eu estou vivendo? Em que lugares eu tenho ido? Por onde eu tenho andado? O que eu tenho feito com a minha saúde, com a minha vida, com o meu dinheiro, com isso, com aquilo? O que eu tenho feito? A pergunta sempre é essa. Ou melhor, são essas. Então Deus disse: olha, põe em ordem a tua casa. Isso significa que a casa de Ezequias não era só a casa dele, porque ele era o rei sobre um povo numeroso. Cada um tem a sua vida, tem a sua família. O outro tem a sua empresa. Então tem muitas vidas ali envolvidas nisso. Podemos dizer que aqui estão colocações como vão as suas relações, como vai a sua comunhão ou falta de comunhão, como vai seu casamento, como vai sua relação com seus filhos, como é a tua relação de trabalho, como você está, você vai à igreja, você faz parte do corpo de Cristo ou não, você está dentro ou está fora. Bom, Deus disse para ele: põe em ordem a tua casa. O que prova que a casa de Ezequias devia estar uma tremenda bagunça. Tudo fora da vontade de Deus, do que Deus havia estabelecido. Às vezes é o pavor, o pânico, o medo toma conta do coração. Não só a raiva, a ira, o ódio, mas há que se pensar pelo que Deus fala. Se Deus é o Todo-Poderoso, que pode guardar, livrar e proteger, por que deixar o medo tomar conta? Ah, mas é involuntário. Não. Quartas-feiras, escola bíblica. Queridos, quarta-feira, escola bíblica. Nós temos que entender a palavra de Deus.
E é com simplicidade, como digo sempre, sem floreado, sem cortinados. É a palavra simples. Jesus se sentava e ensinava. Tudo que Deus quis e quer para nós está na sua palavra. Olha, quem pensa que a Bíblia é o livro dos crentes, é o livro dos religiosos, ou é uma religião, está tremendamente equivocado. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus para quem crê. O apóstolo Paulo disse isso. Paulo disse: eu não me envergonho do poder de Deus, de ser de Jesus, né? Parafraseando a coisa. Paulo disse: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para aquele que crê. Se a pessoa não para ouvir a pura palavra de Deus, nunca vai entender. Vai continuar nos seus próprios conceitos. E sem a palavra que é Jesus, como agradar a Deus? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: ninguém chega ao Pai senão por mim. Então vamos. Então Isaías dá um recado de Deus para Ezequias. Se fosse um recado de homem, ainda que o mais conhecedor do assunto, mas Deus está acima. Só que aqui foi Deus quem disse a ele: põe a tua casa em ordem. Nós estamos então na segunda quinzena de dezembro, último mês do ano. Então é um tempo, alguns dias, um tempo bom para reflexões. Como eu tenho sido como marido, ou como esposa, como mulher, como eu tenho sido como pai, como mãe, como eu tenho sido como filho, como filha, como é que eu tenho sido como empregado, como eu tenho sido como patrão, porque às vezes o empregado diz: poxa, sou massacrado, me arrebento, sou reconhecido e tal. Mas quando você começa a ouvir a palavra de Deus, todos esses conceitos, todos esses pensamentos, literalmente tudo muda. Ah, não é bem assim. Queridos, os olhos de Deus estão em todo lugar. A recompensa vem dele. Isso mesmo. O salmista atravessou um momento dificílimo. E ele começou a procurar quem o poderia ajudar. Ou seja, quem está acima de mim tem mais condições e pode me favorecer ou me socorrer. Aí ele usa a expressão, aí entram as figuras ilustrativas de que eu falo sempre. A montanha. A montanha, ela pode representar algumas coisas. Um grande tropeço, uma dificuldade. Subir não é tão fácil quanto descer. Mas também pode representar pessoas que estão em posições bem mais elevadas que as suas. O salmista olhou e disse: eleva os olhos para os montes. Ou seja, quem está lá no alto, quem chegou, está acima de mim, que pode me ajudar. Aí ele diz: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele pergunta, não pergunta? Mas ele cai em si e lembra que ele tem Deus. E Deus está acima de tudo. Deus está acima de todo ser humano. E aí? Aí ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nos próximos programas nós vamos continuar falando sobre Ezequias e as reflexões de um final de ano. Vamos à segunda parte do nosso programa. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá.
Então, queridos, nós estávamos no início do programa falando sobre as reflexões que devemos fazer, principalmente em épocas como o final de ano. O final de ano nos deixa assim aquela expectativa para a entrada no próximo ano. O que eu vou levar para o próximo ano? Eu levo esperança? Eu levo fé? Eu levo tristezas? Eu levo o peso de ressentimentos, de mágoas? O que eu estou levando para o próximo ano? O que eu estou levando? Como eu estou me preparando para entrar no próximo ano? Sim, porque o que já passou, passou, não tem como. Não se muda uma história vivida. Não tem como mudar passado, isso não existe. Sabe, eu vou não, isso é fantasioso, túnel do tempo, isso não existe. É o presente para o futuro. É o futuro? Então vamos lá. Como é que eu estou me conduzindo? O que eu tenho feito? A palavra de Deus, o Senhor Jesus, nos mostra que a nossa vida é uma vida dentro da lei, das leis criadas por Deus. E uma das ilustrações que o Espírito Santo usa é a lei da semeadura. Há pessoas que semeiam a paz, mas há pessoas que semeiam discórdia. E ficam felizes em verem pessoas brigando, porque estão sempre brigando, contendendo. É impressionante. Levantando barreiras. São filhos que levantam barreiras diante dos pais. Por quê? Porque não conseguem ver que os pais quiseram o seu bem. É interessante que antigamente a educação doméstica era a base, era uma base forte. Hoje, se os pais educam seus filhos, são carrascos, são ditadores e tantos outros rótulos. Por quê? Por conta dessa falsa liberdade em que cada um faz o que quer. E aí? Pois é. Então, tudo isso leva a quê? Plantações. E um dia vem a colheita. Queridos, a palavra de Deus nos ensina tudo. Amém? Muito bem, então agora voltamos ao momento, já no momento da oração. E só estamos lembrando que nós estamos em tempos de reflexões, porque daqui a poucos dias, entraremos em nome de Jesus, com as bênçãos de Deus, num próximo ano. Olha que coisa linda. O Senhor Deus está nos proporcionando mais um ano, não é? E devemos refletir, fazer aquele famoso balanço. Só que quando se trata da nossa vida, nós não fazemos o balanço em janeiro. As empresas normalmente fazem o balanço na virada depois do ano, não é? Mas este não. Nós devemos refletir agora para deixarmos em dezembro deste ano, e não levarmos para o ano seguinte erros que cometemos. Para que não façamos as mesmas plantações, porque a semente tem a sua natureza. Plantou, vai colher. Ore comigo. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Momento da oração. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós estamos em Tua presença. Pai, nós não estamos diante de uma imagem de escultura, mas diante do Teu Santo Espírito. O Deus que é Espírito, que enche a terra, que está em todos os lugares. O Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. E por isso nós oramos. Para entregar em Tuas mãos, Senhor Deus, as lutas, as batalhas, mas para pedir que o Teu Santo Espírito venha a ajudar. Senhor, é tempo de reflexão, como o Senhor está nos mostrando, Pai. Ezequias, Senhor, só refletiu na sua vida, lamentavelmente, quando estava
já num leito de morte. Mas é bom quando se está bem, cheio de vida, porque o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, trazendo as bênçãos que até agora não chegaram. Para abençoar poderosamente e abrir portas que até então estavam fechadas. O Senhor quer que cada um viva e viva pela bênção do Senhor. Por isso, Senhor Deus, nós oramos, para que o Senhor ajude, examinando cada coração. É isso que devemos pedir agora. Pede, Senhor, eu quero um coração perfeito. Eu não quero coisas que não te agradem, nem dentro de mim, nem na minha vida. Então é tempo, Senhor, vem e ajuda. Ajuda nestes dias de reflexões, para que o coração seja limpinho, para que não haja, Senhor, um sentimento condenatório, para que não hajam frustrações, para que fiquem todas elas para trás, não se leve, Senhor, adiante. Assim como também, Senhor Deus, a falta do perdão e tantos sentimentos e tantas mazelas que aborrecem ao Senhor, que impedem as bênçãos de chegar, porque isso não te agrada. Pai Celestial, vem então, ajuda cada um nas reflexões e abençoa, para que este ano ainda, Senhor, o coração esteja leve, a vida, Senhor, transformada e a tua luz, Senhor Deus, seja manifesta. Pai, nós pedimos isso e agradecemos em teu nome, o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bem, queridos, chegamos ao final de mais um programa. Estamos analisando e estudando o caso do rei Ezequias. Isaías trouxe uma notícia bombástica, violenta para ele, e foi da parte de Deus, mas que bom, ele é um homem sincero, se acertou a tempo. E amanhã nós vamos continuar. O meu abraço, muita paz no teu coração. Lembrando que amanhã, quarta-feira, Escola Bíblica, 7, 14 e 19. O meu abraço. E Deus te abençoe rica e abundantemente. E até lá. Igreja Internacional da Graça de Deus. Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.